Oi, oi, pessoal. Olha eu aqui de novo. Eu me chamo Pamela, tenho 27 anos, sou mãe de 4 filhos, sou moradora do Rio de Janeiro, Guadalupe, e eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Senta que a história é longa. Vamos começar. Então, eu moro em Guadalupe desde os meus 6 anos. Quando eu era pequena, eu morava com a minha mãe, a gente morava na casa de outras pessoas, de parentes, de amigos, porque depois que a minha mãe se separou do meu pai, a gente rodou por muitos e muitos lugares, né? E a gente morou em Guadalupe, a gente veio morar em Guadalupe quando eu tinha 6 anos. Aí a gente morou numa casa no morro, né? Que tem aqui em Guadalupe, que é o Complexo do Chapadão, que todo mundo deve conhecer aí pelos jornais, né? A gente foi morar no Morro Criança Esperança, que chama o local. Num barraquinho de madeira. Eu era criança e eu só queria brincar mesmo e ser feliz, né? Lá não chegava água, né? Só na madrugada que eles ligavam a bomba da comunidade. E eu ficava acordada porque minha mãe trabalhava, eu ficava acordada para ficar enchendo galão e garrafa para poder ter água para tomar banho, para fazer comida e etc. Quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe conseguiu vender a casa que a gente morava lá, o barraquinho que a gente morava em cima desse morro, e conseguiu sair do morro e descer para uma outra comunidade, que é do Complexo do Chapadão também, que chama Gogó. Que é aqui que eu ainda moro até hoje, né, gente? Eu falo sempre, eu saio de Guadalupe, mas Guadalupe não sai de mim. Porque sempre que eu saio daqui eu acabo voltando pro mesmo lugar, né? Aí a gente veio pra cá, eu tinha 9 anos. Aí eu vim morar aqui, era muito nova e comecei a andar com algumas pessoas. E sabe, né? Menina, depois que se solta, sabe os probleminhas que são, né? Mas vamos deixar isso para outro assunto. Aí eu morei aqui dos 9, nessa comunidade do Gogó, dos 9 até os 14 anos. Quando eu estava perto de completar 13 anos, eu conheci um rapaz que hoje é o pai das minhas filhas, das minhas 3 filhas. Eu conheci um rapaz, eu me relacionei com ele, a gente começou a namorar e ele veio morar na casa da minha mãe comigo. Aí passou um tempo, acho que passou um ano, que no meu aniversário de 14 anos, que foi quando ele me pediu em noivado, e um mês depois a gente resolveu alugar uma casa. Eu acho que por eu ser muito novinha e ele achar que eu não sabia muito, fazer muitas coisas, e por ele ter medo, por eu ser muito nova, ele resolveu chamar a mãe dele para morar com a gente, porque a mãe dele morava na casa da irmã mais velha dele, né? Que no caso era uma casa pequena e apertada, que lá ela não tinha um quarto para ela e eles dormiam todos no mesmo quarto. Então a gente resolveu alugar uma casa, juntar o útil ao agradável, né? Que seria dividido o aluguel, água e luz, tudo certinho, entre 2 pessoas. Como a gente estava ainda começando uma vida a dois, seria mais fácil pra gente, né? E eu também, por eu não ter experiência nenhuma, porque eu era uma criança, pra mim também seria um pouco mais fácil a adaptação. Então foi assim, a gente alugou essa casa e a gente foi morar nessa casa. Eu tinha 13 anos, né? Quando eu 14 anos quando eu fui morar nessa casa. E desde que a gente se conheceu e a gente começou a namorar, como ele já tinha um filho, a gente sempre conversou que queríamos ter filhos, eu e ele. Nós queríamos muito ser pais juntos, né? E eu novinha, aquele sonho já de novinha, de ter casa, família e construir um lar, né? E sinceramente não me arrependo. A melhor coisa da minha vida são meus filhos, né? Mas eu acho que não foi a hora certa, porque quando eu engravidei eu tinha 15 anos, apesar de já estar casada. Eu acho que não foi a hora certa, porque eu tive que largar estudo, né? Não assim, ela largou estudo porque ela engravidou. Claro que não, porque eu poderia ter continuado,
a escola, porque no caso a mãe dele me apoiava muito para continuar estudando, e ele mesmo também sempre dizia para mim continuar estudando. Só que como eu engravidei, e eu nunca quis, a minha mãe me criou de uma certa forma que falava, se você tiver filho, quem tem que cuidar da sua filha é você. Quem pariu, mantém e embale. Você não tem que depender de ninguém para cuidar dos seus filhos. Então, como eu tinha isso na minha cabeça, depois que eu engravidei, eu resolvi largar a escola, né? Aí, com 15 anos, eu descobri que estava grávida 2 dias depois do meu aniversário de 15 anos. Que eu fiz o teste de gravidez e descobri que estava grávida. E a gente estava planejando mesmo uma gravidez e que viesse uma menina, porque ele já é pai de um menino, que é o filho dele mais velho. Aí eu larguei os estudos, comecei a cuidar da minha filha, depois que ela nasceu, né, gente? Vou falar, eu não sei se porque eu era muito nova, o parto foi horrível, horrível. Foi 13 horas sofrendo de dor, pedindo pelo amor de Deus, chamando minha mãe. Mas vamos deixar isso para um outro vídeo, né? Aí eu tive minha primeira filha, chamada Beatriz, hoje ela tem 11 anos, né? Aí, quando ela fez 1 ano, mais ou menos, eu voltei a estudar. Aí eu voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, eu passei 1 ano estudando. No segundo ano que eu ia para a escola, passou um tempo e eu descobri que eu estava grávida de novo. Essa já não era planejado, foi no susto mesmo, naquele papum. Descobri, cheguei chegando. E como eu engravidei de novo, meu sonho era ter um filho menino, né? Eu queria ter um casal, que meu filho viesse menino. Só que os planos de Deus não são os nossos planos. E eu amo a minha filha. Até os 9 meses, nas ultras, o médico dizia que era menino. Então a gente já tinha tudo de menino. O chá de bebê, tudo planejado de menino. Berço, cômoda, tudo era verde e azul. É porque eu perdi muitas fotos, senão eu ia tentar deixar pra vocês aí. Mas no meu Instagram, se vocês procurarem lá Pretinha Santos, tem algumas fotos antigas e vocês vão ver o carrinho, algumas coisas dela. A única coisa que era de menina mesmo foi o kit berço, porque a gente tinha a tradição na família que não podia montar o berço antes da criança nascer. Então foi uma das últimas coisas que a gente comprou, porque não ia montar o berço antes do neném nascer. Eu acho que quando eu tava na maternidade que ele comprou o kit berço da Manu. Aí eu engravidei, tive a Manu, né? A Aninha tinha 2 anos quando a Manu nasceu, né? E foi passando o tempo, foi tudo maravilhoso. Claro que ser mãe de 2 com 16 anos, com 17 anos não foi fácil. Tinha muitos julgamentos, muitas pessoas que olhavam torto. Mas graças a Deus a minha mãe sempre me apoiou muito. Também porque eu já era casada, né? Eu era casada, eu não estava tendo filho por aí, como muitas meninas hoje conhecem engravida, não julgando ninguém, gente, porque cada um sabe da sua vida. Mas a minha mãe me apoiava muito porque as minhas filhas foram frutos de um relacionamento estável, né? Quando a Manu nasceu, alguns meses depois a gente se mudou para outra casa, alugou outra casa, né, em Guadalupe também, só que fora da comunidade, porque a casa que a gente alugou primeiro era dentro. Aí quando a Manu nasceu a gente saiu da comunidade, em Guadalupe também, mas mais pro centro de Guadalupe, vamos dizer assim, né, que é uma área mais nobre de Guadalupe. Hoje em dia aquilo dali tudo tá virando favela também. Aí tá bom, né, a gente se mudou, foi morar nessa casa. Aí eu já não tava muito mais feliz morando com sogra, né, gente? Não tenho muito a dizer assim da minha sogra, porque ela me ajudou muito no começo. Ela fez muito por mim, não tem nada a falar mal dela, nem do pai das minhas filhas, né? Porque não tô aqui pra falar mal de ninguém. Vivemos 10 anos, fomos felizes e tá, né? Vamos deixar isso pra lá.
Aí eu já, como eu disse, eu já não estava mais feliz morando com sogra, porque eu queria ter minha privacidade, minha liberdade, né? Eu gosto muito de mudar as coisas de lugar, de fazer faxina e ir virando tudo. E no caso, morando com uma outra pessoa, né? Que no caso ela, outra mulher, eu não tinha muito essa possibilidade de estar fazendo isso, porque a casa também era dela. E no caso, por ela ser mais velha, eu considerava ela como sendo a mulher da casa, porque eu respeitava muito ela e os gostos dela. Ela botava as coisas do jeito que ela queria, eu deixava ali daquele jeito, mesmo o casal sendo eu e ele. E eu já não estava mais feliz, né, morando junto, aí junto com ela, mesmo gostando muito dela. Aí passou um tempo, veio pra mim meio que uma luz no fim do túnel, né? O pai dele chegou para conversar com a gente, dizendo que o tio dele, eles têm uma casa de herança, que o tio dele ia sair da casa de herança dele, né? E que no caso o pai dele, que no caso é meu ex-sogro, não ia querer ficar na casa e ofereceu para mim e o meu esposo na época morarmos nessa casa, né? A gente ficar nessa casa. E meu esposo na época aceitou, só que a gente não foi sozinho, né? A minha sogra foi junto com a gente, porque também não era justo ela continuar morando de aluguel. Aí ela foi morar com a gente. Aí, quando chegou nessa casa, é que as coisas começaram a ficar mais complicadas, o relacionamento entre sogra começou a não dar muito certo, rolar aquelas fofoquinhas, aquele negocinho na família, aquelas coisas internas, né? De que eu não fazia nada, que eu acordava tarde. Mas assim, em certo ponto ela estava certa, porque eu dormia até 3 horas da tarde, bem dizer, as minhas filhas me acompanhavam, então eu dormia, eu era muito nova. E morando nessa casa eu comecei a trabalhar numa barraca de açaí, né? Que foi aí que eu fui conseguindo meu dinheirinho. Mas esse trabalho me trouxe muitos e muitos problemas com a minha sogra, porque eu tinha que deixar minhas crianças e eu só saía do trabalho 3 horas da manhã. E como eu era muito nova, aí as pessoas do trabalho me chamavam pra sair. Ah, vamos tomar uma cerveja, porque eu gosto muito, né, gente? Aí eu ia tomar minha cervejinha e acabava chegando em casa às vezes 5 horas da manhã, tendo filho, uma falta de responsabilidade enorme. Mas eu era muito nova, confesso que eu ia mesmo, e também não vou dizer que eu me arrependo, porque eu não me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu não fiz, pra falar a verdade, né? Então foi assim, aí começou a rolar muitas brigas por causa desse meu trabalho, por causa da forma que eu tava vivendo. Por eu ser muito nova e não ter curtido muito, eu aproveitei aquele momento ali pra extravasar, né? Aí eu saía, chegava às 5 horas, bebia, às vezes tava bêbada, ia pro pagode, e depois ia pra casa e acordava quase na hora já de trabalhar. E as minhas filhas ficavam com o pai e com a avó, mas não tava certo, né, gente? Vamos botar aí que não tava certo. Mas aí começou a surgir muitas brigas, até chegar uma briga extrema, que ela mandou eu ir embora. E eu fui, né, gente? Eu sendo nova, sendo bocuda, que eu sou leonina, então eu não levo desaforo pra casa. A gente brigou feio e ela falou: ah, sai daqui, que essa casa é do meu filho e tal. E eu fui. Eu saí da casa e fui pra casa do meu pai com as minhas filhas, arrumei as coisas, botei minhas filhas debaixo do braço e fui. Chegando na casa do meu pai, né? Meu pai falou com o pai das minhas filhas, falou pra ele: ah, porque você não fica aqui também? A gente dá um jeito. Só que a casa do meu pai, gente, sinceramente, não tinha condição nenhuma de atender crianças pequenas, porque nem banheiro tinha na época, pra falar a verdade. A gente fazia as necessidades e tomava banho no quintal. E nem tinha quarto, né? No primeiro dia dormiu todo mundo na mesma cama, meu pai, eu, ele, todo mundo na mesma cama. E choveu e tava pingando mais na gente do que em outra coisa. Mas assim foi indo, né? E eu trabalhando, né? Continuei trabalhando na Loura, mas criei um pouco mais de responsabilidade.
e comecei a juntar o dinheiro que eu recebia por dia, para poder levantar um quartinho na casa do meu pai, para ter mais privacidade e para ter um pouquinho de um conforto melhor para minhas filhas, né, gente? Porque não tinha condição, realmente não tinha. Aí tá, gente, eu consegui, juntei esse dinheiro, consegui levantar um quartinho, bem simples, gente, só no reboco, né, o chão de cimento queimado, mas ali eu tinha minha cama, tinha meu ventilador, minha televisão, minhas coisinhas e era bem limpinho e arrumadinho. Né, a cozinha, a gente usava a cozinha do meu pai mesmo, e o banheiro a gente deu uma ajeitadinha no do meu pai pra gente continuar usando. E assim foi indo. Aí, 2 anos depois, eu descobri que eu tava grávida de novo. E morando nessa situação, gente, pra mim foi um baque bem grande, bem grande. Não me fez bem, eu fiquei muito mal. E eu me desesperei mais ainda, porque eu imaginava como um bebê vai nascer numa situação dessa. Então eu fiquei muito mal mesmo. E como meu pai levava o pai das minhas filhas para o mau caminho, vamos dizer assim, porque meu pai bebe muito e ele sempre bebeu e a vida dele sempre foi essa. Ele nunca se preocupou de ajeitar a casa porque o negócio dele é beber e ele diz que quando morrer depois os filhos brigam por causa da casa, né? Aí tá. Aí eu comecei a me ver infeliz naquela situação daquela casa e eu fiquei desesperada, dizendo como é que eu vou ter outro filho aqui. E quando eu tava com 6 meses de gravidez, eu tomei uma atitude na minha vida e falei que eu não queria mais aquele relacionamento. Porque a pessoa só pensava em beber, ao invés, tipo, por mês pagava R$900 de bar. Pagando R$900 de bar, dava muito bem para pagar um aluguel e tirar a gente daquela situação, né, gente? Então eu resolvi pôr um ponto final naquele relacionamento. Não porque não tinha mais sentimento, porque acho que todo mundo, né, quando termina ainda sente alguma coisa pela pessoa e tal, logo assim no começo, né? Foi mais pelo desespero mesmo, né? E logo em seguida que eu me separei, apareceu uma outra pessoa na minha vida, mesmo eu estando grávida. Apareceu uma outra pessoa na minha vida que foi uma pessoa de luz na minha vida, né? Ele me tirou daquela situação, né? Ele cuidou de mim, alugou uma casa pra mim e a gente acabou indo morar junto também, né? Apesar de ser muito recente o meu relacionamento, só que a parte triste dessa história toda foi que o pai das minhas filhas não deixou as minhas filhas ficar comigo. As minhas 2 mais velhas, só foi a da barriga veio comigo, né? Então essa foi a parte mais difícil da minha vida, porque ele dizia que se eu não ficasse com ele, eu também não ficaria com as minhas filhas. Então foi uma coisa bem difícil, eu era muito nova e eu acabei deixando, né? Deixando pra lá, porque até fui ameaçada. Hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, não seria dessa forma, com certeza. Mas quando a gente é novo, a gente acaba, como não tem instrução, acaba aceitando muita coisa, né? Acaba aceitando o que as pessoas falam. E assim foi, né, gente? Aí eu fui morar com essa pessoa estando grávida. O pai das minhas filhas dizia que a filha que estava na minha barriga não era dele, porque eu fui morar com outra pessoa estando grávida. Ele dizia que era impossível um homem assumir uma mulher grávida de outro relacionamento, que provavelmente eu já estava junto com ele, estando casada com o pai das minhas filhas, sendo que não foi assim, né, gente? Mas ele achava, ele pôs na cabeça dele, então, né, ficou essas por essas. Eu também não quis discutir muito, né, gente? Eu tava grávida, tava nervosa, tava triste, porque eu não pude levar minhas filhas, né? E assim foi. Aí a minha filha, a caçula das meninas, nasceu. E um mês depois que ela nasceu, numa consulta médica, a médica ouvindo o coraçãozinho dela,
falou pra mim, mãezinha, na maternidade não te falaram nada? Aí eu falei, não, isso eu tinha 19 anos quando ela nasceu, né? Eu falei, não, não me falaram nada, não. Aí ela falou, mãezinha, eu vou te encaminhar para um centro de cardiologia pediátrico. E mandou a gente procurar, né, um hospital de cardiologia, nos deu um encaminhamento. Eu vou confessar que ali meu mundo caiu, gente, sinceramente. Eu saí daquela sala, eu não era ninguém, eu só sabia chorar. Eu fiquei 3 dias olhando para ela, chorando. 4 dias, no quarto dia, mais ou menos, que eu me levantei, que era porque era consulta dela, né? E aí, assim, fomos pra consulta dela, e o médico disse pra gente que era grave, que ela ia precisar operar. Ela tem uma cardiopatia congênita, CIV, que ela tem, né? Agora ela já fez a segunda cirurgia, já tem 3 anos que ela fez a segunda cirurgia, e agora ela tá bem. Segundo a médica, talvez não precise de uma próxima. Mas ainda estamos avaliando, é um tratamento eterno, né, gente? Mas foi muito difícil, né? Quando ela fez 3 meses, ela passou pela primeira internação, porque ela descompensou. Ela ficou roxa, ela quase morreu em casa. E foi muito difícil. Aqui, os hospitais de grande porte são longe. E a gente levou ela no UPA de Ricardo. Graças a Deus, Deus enviou um médico muito bom, que me ajudou muito, muito, muito. Inclusive, ele conseguiu uma vaga para ela num hospital grande, que foi isso que salvou a vida dela. Ela ficou quase um mês internada no CTI pediátrico, até ela melhorar e ter alta, né, gente? E quando ela ia fazer 1 ano, quando ela tinha 11 meses, ela fez a primeira cirurgia, que foi uma cirurgia paliativa, porque ela não ganhava peso e nem crescia. Ela com 10 meses, ela pesava 4 quilos e pouquinho. Ela era magrinha, magrinha, bem magrinha mesmo, e pequena, do tamanho de nenenzinho de colo. E então, com 11 meses, saiu a vaga dela para a cirurgia. Ela fez a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. E aí ela já saiu do hospital com 6 quilos, engordou bastante, que foi uma bênção na minha vida, né? Ver minha filha pela primeira vez ali ganhando peso. Foi a bênção da minha vida. E assim foi. Quando ela veio pra casa, ela melhorou bastante, engordou. Não deu pra ter aniversário de 1 ano dela, porque, né, ela tinha acabado de operar e a gente também não tava com muita cabeça para aquilo. Ela ainda tava com ponto e tal. Então a gente não tava com cabeça nenhuma pra festa, mas uma parente do meu ex-marido, né, que não é o pai dela biológico, mas é o pai dela de coração, né, fez um bolinho, a gente cantou só parabéns e só isso mesmo. E quando a Gabi fez 2 anos, aconteceram uns probleminhas e eu vinha me separar também novamente. E eu novamente voltei para casa da minha mãe, aqui no Gogô. Que eu não saio daqui, eu falo, gente, eu saio daqui, mas aqui não sai de mim, porque misericórdia impregnou no meu corpo. Que eu tento sair, eu sempre volto, né? Aí tá, aí eu vim morar aqui com a minha mãe, né? Eu fiquei bastante tempo só, porque eu não queria mais entrar em nenhum relacionamento para sofrer novamente, passar por toda essa burocracia que é relacionamento. Eu queria ficar sozinha, e aqui com a minha mãe era uma ajudando a outra, né? Eu tinha minhas correrias de trabalho, de fazer minhas coisas, e minha mãe me ajudava muito. Depois que a Gabi nasceu, o pai dela, biológico, né, resolveu assumir ela, registrou, que no caso ele não queria registrar, que ele queria fazer DNA, mas quando ela nasceu ele fez aquela cena, chorou, dizendo que era filha dele mesmo, porque a menina nasceu cuspida, escarrada, desgraça do homem, né?
Pra falar a verdade, é sempre assim, gente. Como dizia minha mãe, desculpa o palavrão, filho de puta tira a mãe da culpa. Mas é mais ou menos assim, né? Aí ele assumiu, aí quando eu me separei desse meu outro companheiro, ele resolveu começar a pagar a pensão da Gabi, né? Pra poder me ajudar, porque a Gabi era pequena e como a Gabi tinha problema de coração, eu não podia trabalhar na rua, porque eu ficava sempre naquela dependência, ela dependia muito de mim, porque se ela passasse mal e etc., eu só podia trabalhar em casa, né, gente? Então eu fazia meus corres, se aparecia uma faxina eu fazia, se aparecia uma coisa para vender eu vendia. Então eu ia assim eu ia me virando, né? Quando a Gabi tinha 3 anos, né, eu conheci uma outra pessoa por um site de relacionamento que chama Bado. E com 6 meses de namoro, né, a gente no começo não queria nada sério, a gente estava na fase da curtição, né? Minha filha já estava grande, então eu queria aproveitar a juventude que eu não tive. Então eu tava na fase da curtição, mas aí a gente se conheceu, foi ficando sério, né? As coisas foram tomando rumo que a gente sinceramente não queria, mas foi tomando um rumo. E quando a gente estava com 6 meses de namoro, um dia depois do aniversário dele, eu descobri que eu estava grávida de novo. Gente, que desespero. 26 anos, grávida novamente. Que desespero. E eu sempre falava que eu não queria ter um filho de cada pai, né, gente? Porque eu tinha vergonha disso. Eu achava o cúmulo do absurdo. Mas, né, como os planos de Deus não são nossos, eu engravidei e eu no começo dizia que ia vir outra menina, né? Eu falava, eu só faço menina, daqui só sai menina. Mas aí Deus me abençoou e me enviou um molequinho, que é terrível, gente, misericórdia. O menininho é a miniatura de terrorista. Gente do céu, eu acho que o último veio para balançar minhas estruturas legal. Mas voltando ao assunto, né, desse relacionamento, a gente tá 3 anos juntos. Aí a gente não mora junto, cada um mora na sua casa. Mas a gente tem planos aí de casar certinho, porque agora eu falei que eu não boto outro homem na minha vida se não for para casar, porque eu sempre disse que o dia que eu casasse seria para sempre, gente. O para sempre não existe, né, gente? Ninguém nasce para semente. Mas até que a morte nos separe, sim. Então a gente tá aí, né, gente? Levando. Hoje o nosso pequeno tem 2 anos. É um espoleta, um amor de criança, ele é muito carinhoso, mas ele é muito levado, muito levado. E ainda minhas filhas não moram comigo, mas recentemente eu comecei a ajeitar minha casinha, né? Que aqui no caso era a casa da minha mãe, ela deixou pra mim, que ela se mudou, foi morar em São Paulo e deixou a casinha pra mim. E aqui ainda era uma casa que não tinha condições de eu ter minhas filhas ainda perto de mim, e eu comecei a ajeitar aos poucos e tô ajeitando pouco a pouco, como vocês podem ver no tour, mas eu não explico muito como a casa era, que tinha um quarto, sala, cozinha e banheiro. O quarto era onde é o quintal hoje, né? E o quarto ficava virado pra rua e eu não gostava muito disso, porque por aqui ser uma favela muito braba, quando tinha tiroteio, a gente ouvia as pessoas correndo ali no beco, que eu moro num beco, né? E eu não queria que meus filhos ouvissem isso. E eu tirei o quarto da onde hoje é o quintal, que aqui não tinha quintal. Eu fiz o quintal na frente, no começo ficou só uma kitnet aqui, né? Então só tinha ali a parte onde é a sala e o quarto das crianças, aquilo tudo ali era um quarto, aí tinha a cozinha, que continua no mesmo lugar, e o banheiro. E recentemente eu dividi a sala, né, que era só sala, dividi a sala na sala e quarto para as crianças, e aqui atrás era um valão, ainda, né, que o valão é atrás do meu quarto. Eu
construir um cantinho pra mim, que é o meu quarto, né? Que é só meu. Eu sempre tive um sonho de ter um quarto só pra mim. Não repare as crianças gritando, porque eu fechei a porta do quarto e deixei eles lá um pouquinho na sala vendo vídeo, mas eles brigam muito. Eu acho que toda criança é assim, né, gente? Mas o meu maior sonho é ter minhas filhas morando comigo de novo. Né? Em breve eu vou começar a correr atrás disso, eu só tô esperando terminar minha obra, porque eu quero dar um cantinho digno para elas. E essa história aqui no YouTube é exatamente para isso, gente. Eu ter uma condição melhor, de dar o melhor para elas, né, gente? De ganhar um dinheirinho, porque assim, eu não trabalho fora, né? Entre aspas, eu não trabalho fora mais por eu ter o Arthur e eu ter a Gabi, que moram aqui comigo. Eu não trabalho fora, mas eu fiz um curso de nail designer, né? De unha. E ainda tenho muitos sonhos por aí. Então eu faço unha pra fora e eu trabalho com vendas online. Eu vendo eletrônicos, como esse fone aqui. Esse daqui é meu, gente. Mas eu vendo também esse fone. Vendo relógio, vendo muitas coisas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tava com um pouco de vergonha, né, de gravar vídeo. Mas eu resolvi criar coragem e começar essa nova jornada na minha vida. Eu espero que dê certo. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo, né? Do conteúdo que eu pretendo gravar aqui. E se inscrevam, gente. Se puder compartilhar, compartilhem. Se vocês se identificarem com a minha história de mãe nova, de ter perdido muitas coisas, né? Vocês compartilhem, me sigam. Eu tenho Instagram, Facebook. Eu vou tentar deixar aí na descrição o meu Insta para vocês me seguirem lá, que eu posto foto das crianças, porque eu não gosto muito de mostrar eles em vídeo. Então, pouco eles vão aparecer por aqui, né? Por não gostar mesmo. Eu acho que, sei lá, eu acho que não é o momento para ficar mostrando criança. Eu não gosto, gente. Até pouco posto foto deles no Facebook, mas no meu status do WhatsApp. Mas então é isso, gente. Me sigam, compartilhem meus vídeos. Deixem aí nos comentários o que vocês querem saber sobre mim. Deixem aí o que vocês gostariam que eu gravasse, faxina, conteúdos legais que vocês gostam, né? O meu dia a dia, que eu vou tentar continuar aí essa jornada para ver se dá certo, gente. Eu não tô com pretensão nenhuma, mas eu quero muito que dê certo para mim poder dar o melhor para eles e talvez um dia, quem sabe, se Deus me abençoar, sair desse lugar, né? Poder ter uma casa legal para eles morarem, porque aqui ainda não é o meu sonho realizado, mas é um grande passo, gente, porque eu nunca imaginei que eu teria minha casa própria. E hoje eu tenho um cantinho para dizer que é meu, não moro de aluguel, não preciso pagar nada para ninguém, deito minha cabeça em paz, né? Tenho minha casa, só eu e os meus filhos. E é isso, gente. Um beijão e tchau, tchau.